Segundo Crônicas 7:14. Como nós acabamos de cantar, Brasil, há uma esperança. Esse texto que nós vamos ler agora, ele fala dessa esperança. Ele fala da única esperança que o nosso país tem. Há uma única esperança para o nosso país. A nossa terra está doente e precisa ser sarada. E só há uma esperança para que isso aconteça. Vamos ler todos juntos, conforme está aqui na projeção. Vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora eu quero ouvir os irmãos. Vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Esse texto é maravilhoso. Esse texto muita gente traz esse texto de cor. Eu não sei quantos versículos você tem decorado, quantos versículos você tem memorizados, que você traz sempre com você, mas a maioria das pessoas trazem consigo este versículo. É um versículo muito importante para as nossas vidas. E assim, eu quero nesta noite pensar sobre essa esperança. É claro que esse texto não foi escrito pensando no Brasil. A princípio, não. Esse texto estava falando da nação de Israel. Esse texto foi um texto escrito, foi um texto que foi o registro das palavras do próprio Deus quando da inauguração do templo de Jerusalém na época do rei Salomão. Esse registro que está aqui em 2 Crônicas 7:14 é registro da palavra do próprio Senhor Deus. O Todo-Poderoso fala pessoalmente ali naquele momento, alegre pela inauguração do templo, e ele nos dá essa importante informação. Eu quero te perguntar por que foi Salomão quem conduziu a construção do templo e não foi Davi? Davi queria construir o templo? Ele queria, e não era pouco, ele queria muito construir o templo, mas não pôde. Não porque lhe faltassem recursos, não faltaram. Ele falou com Deus: eu vou construir uma casa para que o Senhor seja adorado aí nessa casa, nesse templo, nesse lugar. E Deus falou com ele muito sério e falou assim: não, filho, você não vai construir templo para mim, não. Você tem as mãos sujas de sangue. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, nós temos pensado muito sobre isso na nossa série de quarta-feira. Na nossa série, quando nós estamos estudando 2 Samuel, tem sido uma bênção, e eu posso falar a história de Davi como você nunca viu. Muito importante essa série. Nós estamos falando do reino eterno que começou ali com a história do rei Davi, mas nós estamos vendo, entendendo por que ele não pôde construir o templo. É incrível como eu falei hoje pela manhã que a Bíblia conta uma história só. A Bíblia não conta um monte de histórias aleatórias.
É uma única história, existe um fio condutor em toda a Bíblia. A Bíblia quer contar para nós a história da salvação. E essas outras histórias, elas vão se encaixando nessa e elas entram e saem conforme elas se relacionam com a história da salvação. E eu não sei se você já percebeu, mas a história contada pela Bíblia parece um pouco com a nossa história. Ela se desenha, se nós pudéssemos desenhar a história, é pena que o Miguel está dormindo, senão ele ia desenhar essa história, eu tenho certeza. Se nós fôssemos desenhar a história do povo de Deus, talvez a minha ou a sua, essa história seria uma história em formato de ondas. Eu não sei se você já percebeu isso na Bíblia, mas a história do povo de Deus é uma história de altos e baixos, em que o povo se aproxima de Deus e se afasta de Deus. O povo se aproxima de Deus e se afasta de Deus. Isso a gente percebe na história dos reis de Israel, a gente percebe, às vezes, essas ondas levam mais tempo, às vezes menos tempo. Mas tem um livro da Bíblia que mostra isso muito claro, que assim é muito prático para a gente entender, que é o livro dos Juízes. No livro dos Juízes nós vemos uma sequência, que ela acontece na história do povo de Deus. Toda a narrativa do Antigo Testamento é assim. Quando a gente olha para a vida dos discípulos de Jesus, também nós encontramos isso. Então, qual é a narrativa? O povo encontra-se na presença de Deus. E aí o povo começa a decair da presença de Deus. E o povo começa a se afastar da vontade de Deus. Até que o povo está muito afastado da vontade de Deus. E aí Deus dá uma disciplina. Deus dá não é um castigo, é um sacode, sabe? Quando você vê que alguém está indo para o abismo e você dá um grito nele, para ele despertar, é assim que Deus faz. E aí Deus permitia que um daqueles povos vizinhos, ali às vezes eram os filisteus, às vezes eram os moabitas, um daqueles povos ali vizinhos, ele viesse e conseguisse atormentar a vida do povo de Israel, maltratar o povo de Israel. Quando o povo se via maltratado, o povo clamava a Deus: meu Deus, o Senhor se esqueceu de nós, os nossos inimigos estão nos destruindo. E aí esse povo se aproximava de Deus. Quando o povo se aproximava de Deus, Deus permitia um libertador, que na linguagem bíblica chamava-se juiz, e ele vinha, liderava o povo e libertava o povo desse tormento. E aí esse povo passava algum tempo na presença de Deus, e daqui a pouco esse povo começava a entrar em decadência de novo, e esse movimento continuava acontecendo. Nós vemos esse movimento, por exemplo, quando Israel vai para o Egito. Israel vai para o Egito, e quando chega lá, ele se afasta da presença de Deus, e ele chegou no Egito como convidado de Faraó, lembra? Por causa de José, que era muito querido. E então o povo chega junto com Deus, e vão e se instalam numa terra próxima, ainda dentro do Egito, assim, mas um pouco para cima, e eles se instalam ali, e é uma terra muito próspera, uma terra muito abençoada, muito boa, e esse povo ali começa a comer, a beber, e esse povo ali começa a fazer coisas erradas, a se afastar da presença de Deus, e esse povo é então escravizado pelos egípcios, e eles levam
400 anos para serem resgatados. Até que um dia Deus chega para Moisés e diz: o clamor do meu povo subiu até mim. Eu ouvi o clamor do povo. Como eu dizia, no Novo Testamento nós encontramos isso. Quando Jesus foi crucificado, então assim, vamos pensar nos discípulos de Jesus. Eram quantos? 12. Mas, quando Jesus foi crucificado, quantos ainda eram discípulos de Jesus? 11, porque um se perdeu. E quando Jesus estava pendurado na cruz, quantos desses 11 estavam ali com ele? 1. E depois que Jesus foi crucificado, o que eles foram fazer? Pescar. Vamos voltar para pescar. Vamos voltar para a nossa atividade anterior. Isso aí já deu. Então você vê que eles estavam com Jesus. Quando da crucificação eles foram se afastando. Esqueceram que eram pescadores de homens e voltaram a pescar peixes. E aí Jesus, depois da ressurreição, diz assim: manda chamar os meus discípulos. Eu vou na frente deles. Manda chamar os meus discípulos e a Pedro, para que eles vão ter comigo. E aí eles se aproximam de Deus. Amados, talvez essa seja também a sua história. Infelizmente, essa é a história de muitos crentes. Não deveria ser. A nossa história deveria ser mais retilínea. A nossa história deveria ser mais equilibrada. Mas infelizmente, quando as coisas vão bem, é fácil a gente se perder. É mais fácil a gente se perder quando vai tudo bem do que quando a gente está com dificuldades. Dificuldades, às vezes, é um alerta nas mãos de Deus para nos chamar. E aí, quando Salomão conduz o povo, e o povo constrói o templo, e constrói os utensílios, os móveis do templo, constroem tudo, preparam tudo, faltava uma coisa muito importante: faltava a presença de Deus. E aí Deus se faz presente ali naquele lugar. A glória de Deus enche o templo, e Deus começa a falar daquele lugar. E ele diz o seguinte: olha, se eu fechar os céus. Aquele povo era um povo que vivia da agricultura e da pecuária, ou seja, chuva era muito importante para eles. Fertilidade da terra era muito importante para eles. Então o Senhor diz: olha, se eu fechar os céus, não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que venham e consumam toda a plantação, e se eu enviar a peste, se eu enviar uma doença em cima dos seus rebanhos, e até em cima de vocês, ou seja, se houver um problema dessa natureza, é interessante porque o que Deus diz é o seguinte: Ele não está falando de coisas naturais, Ele está falando assim, quando é a ação dEle para despertar você. Quando é a ação dele para despertar o seu povo. Como Deus nos chama de volta para Ele? Através de um aperto. Através de uma dificuldade. Ele nos chama de volta para Ele. Aí Ele diz, esse texto que nós acabamos de ler: se Deus fechar os céus, não tiver chuva, se o gafanhoto estiver comendo a sua plantação, se houver uma doença que mate seus animais, ou as pessoas que te ajudam,
aí você busca a presença de Deus. Mas eu quero olhar nesse texto aqui alguns fatores desse clamor. Não é um clamor qualquer. O Senhor está falando de um clamor muito específico. Por exemplo, quem é que pode fazer esse clamor? Não é todo mundo. Tem gente que te pede para orar, chega para você e pede assim: por favor, ora para mim, por isso, por aquilo. E aí você às vezes olha e se pergunta: mas por que que ele mesmo não ora? E por que será que ele está pedindo para você orar? Por causa disso que está aqui, ó. Se o meu povo, não é qualquer pessoa, não é todo mundo. Você ouve muito isso por aí: todo mundo é filho de Deus, religião é uma só, o Deus está em todos os lugares. Não está. Quer dizer, Deus está em todos os lugares, a manifestação de Deus não está em todos os lugares. Os ouvidos de Deus não estão atentos a todas as pessoas, apenas ao povo dele. Você precisa entender isso. Ser povo de Deus é condição necessária para levantar um clamor a Deus. Para clamar pela sua vida, para clamar pela sua igreja, para clamar pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu país, você precisa estar nessa condição de meu povo. E é interessante porque ali, ó, é meu povo que se chama pelo meu nome. Será que essas duas coisas são a mesma coisa? Alguém se chamar pelo nome de Deus e Deus reconhecer essa pessoa como seu povo, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque tem gente que até diz que é povo de Deus, mas não é. De um lado nós temos Deus reconhecer que você é povo dele. Do outro lado tem você reconhecer que você é povo dele. Não basta querer, é preciso ser. E tem dois lados. O primeiro lado é gente que diz que é povo de Deus sem ser. E gente que quer ser povo de Deus sem dizer. Não tem crente 007? Já viu falar nisso? O crente 007, ninguém sabe que ele é crente. Ele trabalha num lugar junto com 30 pessoas, ninguém lá sabe que ele é crente. Ele mora numa vizinhança, ninguém lá sabe que ele é crente. Ele passa desapercebido, agente secreto. Esse tipo de crente em casa, está na moda isso aí. Eu não preciso de ir à igreja, as pessoas dizem assim. Precisa sim. Precisa pertencer. Não podemos deixar de congregar como muitos estão fazendo, já dizia o apóstolo Paulo, reagindo contra esse problema. Bom, mas esse povo, que é povo de Deus e se chama pelo nome de Deus, precisa se humilhar. Não basta ser povo de Deus, não basta se chamar pelo nome de Deus, mas é preciso se humilhar. O que é se humilhar? O que Deus quer dizer com se humilhar? É se quebrantar, é reconhecer os seus erros. É reconhecer que alguma coisa não está bem com você. É preciso isso, esse reconhecimento, que não é só
o país que está mal. Não é só a minha região que está mal. Não é só a minha igreja que está mal, a minha família que está mal. Eu estou mal. Alguma coisa eu preciso corrigir na minha vida. Amado do Senhor, o que é na sua vida que precisa ser corrigido? É preciso esse reconhecimento, deixar de lado a soberba, deixar de lado aquela ideia de que eu sou perfeito e procurar o que eu preciso corrigir. Se humilhar e orar. Orar é tudo que nós estamos fazendo. Tudo que nós estamos falando aqui nessa noite tem a ver com oração. Nós cantamos sobre oração, nós oramos aí de joelhos, nós falamos com Deus, nós estamos desde que chegamos aqui falando sobre oração. É preciso mesmo isso, irmãos. Não podemos pensar que isso é uma coisa opcional, que oração é algo opcional na vida do crente. Oração é fundamental na vida do crente. É um fundamento, é uma base. Se converter dos seus maus caminhos. É interessante porque ele fala, meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Não parece esquisito? Se é povo de Deus, como é que está andando em maus caminhos? Lembra daquele altos e baixos? Quando ele está embaixo, ele deixa de ser povo de Deus? Não. Ele permanece povo de Deus. Mas ele precisa se converter dos seus maus caminhos. E aí, nós terminamos com uma promessa maravilhosa de Deus. Depois disso tudo, depois que você sabe que é povo de Deus, se chama pelo nome dele, se humilha, ora, busca a sua face, se converte dos seus maus caminhos, ele ouve dos céus, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. A nossa terra precisa ser sarada. A nossa terra está doente. Sabe qual é a doença do Brasil? É o afastamento de Deus. O nosso povo está doente porque está afastado de Deus. Quando nós olhamos aqui aquele povo lá do Planalto Central, lá do Distrito Federal, nós vimos um povo doente, afastado de Deus. Quando nós vemos imagens da Cracolândia, nós vemos um povo doente, afastado de Deus. Quando nós vemos as pessoas nos bares, nas boates, nós vemos um povo doente, afastado de Deus. E como é que Deus sara a nossa terra? Quando as pessoas se aproximam dele. Cada vez que alguém se converte, cada vez que alguém entrega a sua vida a Jesus, o Brasil fica menos doente. O Brasil vai sendo curado. Então, quando os missionários ganham almas para Jesus, Deus está curando o seu povo. Quando nós falamos sobre Deus e as pessoas recebem a Jesus, Deus está curando a nossa nação. E nós precisamos orar por isso. Essa é uma imposição para que o nosso país seja um lugar melhor, para que o nosso país seja sarado. Eu quero fazer aqui com os irmãos um desafio de orarmos
pela salvação do povo brasileiro. De orarmos com foco, com intenção de que realmente Deus faça a obra. Nós vamos fazer a programação das crianças, receber as crianças. Você está orando para que essas crianças se cheguem à presença de Jesus? Nós fizemos o culto de terça-feira. Será que você orou para que o nosso amigo que estava lá recebesse Jesus e se chegasse para a presença de Jesus? A gente está fazendo as coisas por fazer. A gente está fazendo a obra de Deus por fazer. Só que se nós fazemos a obra de Deus por fazer, essa obra não anda. Essa obra não avança. O motor que faz essa obra avançar é a oração. Então quero conclamar os irmãos a orarmos decididamente para que vidas se convertam aqui e lá, para que almas se cheguem ao Senhor, para que o nosso país se cure e seja curado a cada dia menos gente doente do pecado. Eu acho que cabe. Eu quero mobilizar você com a sala de oração. Então, eu vou pedir todo mundo. Vamos passar por aqui, um atrás do outro. E vamos ali atrás, onde é a sala de oração. E nós vamos terminar o culto lá. Orando lá na sala de oração. Eu quero desafiar você a, durante esta semana, terça, quarta, de terça a sábado, vir aqui e dedicar algum tempo seu em oração aqui, para que Deus possa ouvir o nosso clamor, para que Ele possa entender que realmente nós desejamos ver a nossa terra curada. Nós desejamos ver esse país diferente, a começar pelo lugar onde nós vivemos.